Oi, pessoal, meu nome é Luana e eu vou ajudar vocês com o conteúdo de Sociologia para o Enem. A gente vai começar com uma série de 3 vídeos sobre o tripé da Sociologia. E por que vão ser 3 vídeos? Porque o tripé da Sociologia é como chamam os 3 sociólogos base na formação da Sociologia, que são Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é um sociólogo funcionalista. Quando você escuta funcionalista, você pensa em função. E é exatamente isso. O Durkheim, ele direcionou os seus estudos às funções na sociedade. Quando eu digo funções, pode ser a função, tanto o trabalho, quanto papéis que você ocupa. Como assim? Pode ser o trabalho que eu realizo, pode ser o meu trabalho como professora, como vendedor, como caminhoneiro, mas também pode ser o papel que eu ocupo, meu papel como filha, o papel de fulana como avó, o papel de ciclano como irmão, entende? Pode ter esses dois sentidos. E o Durkheim ele vai falar pra gente que quando cada indivíduo exerce a sua função corretamente, esses papéis, essas funções, quando eles estão sendo realizados do jeito que é para ser, a sociedade entra em um equilíbrio. E esse equilíbrio, o Durkheim vai chamar de coesão social. É quando a sociedade está coesa, quando ela está em equilíbrio. E aí vão ter dois conceitos que eu acho importante a gente pegar, que se a gente pegar esses conceitos, a gente consegue entender o pensamento do Durkheim quase que por completo, que são esses de coesão social, que é quando a sociedade está em equilíbrio, quando ela está coesa, e o de fato social. E o que seria o fato social? Todo o pensamento do Durkheim ele é baseado na ideia de que a sociedade é superior ao indivíduo. Então, a sociedade age sobre nós e nós atuamos apenas como receptores dessas regrinhas que a sociedade nos impõe. Essas regrinhas, o Durkheim vai chamar de fatos sociais. E o que é um fato social? As 3 características de um fato social são: ele é coercitivo, ele é geral e ele é exterior. Então, vamos lá. Só lembrando, fato social é a ação que a sociedade emprega no indivíduo. É do externo da sociedade para o interno, para nós. Então, vamos pegar o exemplo de um fato social. Vestir roupas. Usar roupas é um fato social. Por quê? Porque é coercitivo. Eu aposto que se você sair sem roupa agora, vai dar problema. Então, a sociedade, ela exerce pressão, ela determina esse comportamento, ela determina que você use roupas. É geral, então não é só você que precisa usar roupas, é todo mundo. E exterior, não é uma coisa que alguém falou assim, viu, galera? Vamos agora todo mundo usar roupa, acho que vai ficar legal. Não, é uma coisa da sociedade. Fatos que sempre existiram. Existiam antes da gente e vão continuar existindo depois. Ok, entendemos essa parte. O Durkheim, ele dividiu os fatos sociais em 2 categorias, que são normal e patológico. O fato social normal, a gente pode incluir usar roupas na categoria normal. Por quê? Porque é comum a todos, todo mundo usa, tem poucas variações, segue um padrão. O que seriam as variações? As roupas que a gente usa são diferentes das roupas que, por exemplo, uma tribo indígena usa, mas eles continuam tendo que usar. Então, eles continuam compartilhando desse fato social, porém com diferenças, entendeu? Essas são as variações, mas continua sendo um fato. E é um fato social presente durante toda a vida. Então, durante toda a nossa vida, a gente vai ter que usar roupas, né? Espero. Vai ficar esquisito se não precisar mais. Enfim. E aí, voltando à coesão social. A coesão social é aquele equilíbrio da sociedade, né? Mas nem sempre a sociedade está em equilíbrio, o que quer dizer que existem fatos sociais que desequilibram a sociedade,
que acabam com a coesão social. E esses fatos sociais do mal, o Durkheim vai chamar de patológicos. O que seria um fato social patológico? Os crimes, no geral, são fatos sociais patológicos. São excepcionais, fora do comum, atingem uma minoria. Vamos pegar nessa parte. Não é todo mundo que sai roubar e matar por aí, mas acontece. É excepcional, é fora do comum, mas acontece. Então é um fato. Dura um período determinado. Guerras também entram nessa categoria de fato social patológico. E elas têm hora para começar e, eventualmente, elas vão acabar. Então, elas são um fato social patológico também. O que também entra na categoria de fato social patológico, que atrapalha a coesão social, são as greves. Por quê? Porque o não funcionamento de um setor da sociedade acaba prejudicando o todo. Vamos pegar como exemplo a greve dos caminhoneiros. Quem parou foram os caminhoneiros, mas a pausa deste setor da sociedade, das suas funções, acabou prejudicando o abastecimento de alimentos, a locomoção das estradas, a gasolina, uma série de outros setores foram prejudicados porque um setor parou, né? Acabou prejudicando toda a dinâmica social. E isso reforça a importância que cada função tem dentro da sociedade e a dependência que a gente tem uns dos outros. E para o Durkheim, a coesão social é exatamente isso. É quando está todo mundo ocupando a sua função do jeitinho que tem que ser, e aí a sociedade entra em uma coesão. A sociedade fica coesa, equilibrada. Agora eu separei um exercício para a gente fazer sobre as ideias do Durkheim. Vamos lá. Vamos imaginar que você está fazendo a sua prova do Enem. Pá! O exercício vai aparecer assim, né? O que eu gosto de fazer é separar entre texto base e questão. Que vai aparecer ali o textinho de cima e daí a questão embaixo do que querem que você responda. E eu acho importante, eu acho muito legal, acho uma dica bacana, a gente começar a ler a questão justamente pela questão mesmo. Para a gente entender o que querem que a gente procure nesse texto base, o que querem que a gente ache nesse texto. Então, vamos lá. O texto apresenta o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na. Então, com base no que o Durkheim quer construir uma sociologia. Aí aqui dá as opções, depois a gente vai ler. Agora vamos para o texto base. Vamos interpretar esse texto. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Vamos lembrar que o Durkheim ele é um dos pilares da sociologia como ciência. Então, esse texto, provavelmente ele está falando do início da sociologia, do momento que a sociologia estava se consolidando como uma ciência. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. O que ele está dizendo aqui? Que estão falando sem dizer nada. É basicamente isso. Em vez de explicar o que realmente querem saber em fatos, os sociólogos estão fazendo suposições e coisas que não levam realmente a um fato. Vamos lá, aonde que eu parei? Não é com exames sumários, por meio de intuições rápidas, que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Então, aqui ele fala de intuição. Não é por meio da intuição que a gente vai conseguir formular uma ciência, porque a ciência nunca é intuição. A ciência é método. Então, vamos se atentar a isso. Sobretudo, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova.
Então, generalização, intuição não prova nada. Generalização e intuição não formam ciência. Então, esse é o texto base. Agora, vamos relembrar o que querem que a gente ache nesse texto base. Eles querem que a gente ache qual era o esforço do Durkheim para construir uma sociologia com base no quê? Com base no que Durkheim queria construir uma sociologia. Aí a gente tem questão A. A vinculação com a filosofia como saber unificado. Será que o Durkheim queria unir sociologia e filosofia? Se ele estava tão preocupado em consolidar a sociologia como uma ciência independente? Será que ele queria unir esses dois saberes? Pois é, eu acho que não. Aí a gente vai ter a B, a reunião de percepções intuitivas para demonstração. O que eu falei ali quando a gente estava no texto? Que intuição nunca vai levar à ciência. Ciência é prova, ciência é método. Ciência não é um acho o quê. Então, as percepções intuitivas não são a nossa resposta. Essa aqui também está errada. C. A formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Essa a gente pode levar no mesmo sentido da B. Intuição, hipótese, não é ciência. E a sociologia é uma ciência social. Então, a partir de hipótese e de intuição, não se faz ciência. Ciência não é acho que. Então, a C também está errada. Aí a gente vai ter a E. A adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Olha só, é exatamente isso. O que o Durkheim batia na tecla era que, se sociologia é uma ciência, a investigação, os meios de investigação dela tem que ser científicos. Não é hipótese, não é diz que me disse. É a ciência, o método. Não tem intuição, são métodos investigativos, bem como qualquer outra ciência, né? E aí, vamos tirar só a prova aqui, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Aqui a gente até poderia ficar em dúvida entre a D e a E por causa dessa questão política, porque você vê política, você vê ideologia, você já associa com a sociologia, mas não é sempre assim. Por exemplo, o Durkheim, como ele batia muito nessa tecla da sociologia como ciência, porque ele é lá do começo da sociologia, que estava tentando consolidar a sociologia realmente como uma ciência, ele estava atento aos fatos. Ele não assumia uma posição. Ele não tinha uma posição, ele não tinha um lado, ele não tinha engajamento político. Isso não é uma regra para todos os filósofos. Tem muitos filósofos que realmente eles se engajaram na política, mas esse não é o caso do Durkheim. Então, nessa questão, a alternativa certa vai ser a D, que é o quê? Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Porque se é ciência, tem que investigar como ciência. Tem que ter método e não é intuição, né? Porque sociologia também é uma ciência social. E é nessa tecla que o Durkheim sempre batia. Eu espero que tenha dado para entender, apesar de ser um vídeo meio corrido. E qualquer dúvida mesmo, qualquer dúvida e qualquer sugestão, mandem mensagem que a gente sempre vai estar pronto para ajudar vocês. E no vídeo 2, a gente vai falar de Max Weber, que é o segundo do tripé sociológico. Então, eu espero que vocês tenham gostado.